Ó, eu vou ler a pergunta e aí a senhora olha pra câmera, aqui pra lente pra responder, tá bom? Sim, senhora. A partir da sua trajetória acadêmica e de pesquisa na área da educação, como a senhora avalia os impactos da mediação algorítmica da informação na formação crítica dos estudantes universitários, especialmente no contexto das instituições públicas de ensino superior? Bom, eu acho essa mediação extremamente preocupante. Eu quero começar por aí. E para responder essa pergunta, eu vou primeiro abordar o papel da linguagem na construção do conhecimento, o papel da escrita na formação universitária e na formação na educação básica também. Eu acho que aí vale, a concepção que eu adoto vale para os dois tempos de formação. A primeira questão que a gente precisa tomar como base é que quando a gente fala em formação escolar, universitária, nós estamos falando de uma formação que ela é essencialmente mediada, constituída por meio da linguagem. Então a linguagem aí, ela não é somente um meio de comunicação, um meio de passar informações. A linguagem, ela é constitutiva disso que eu vou chamar aqui de um sujeito de conhecimento, que é esse aluno que entra, passa por um processo de formação e ao final a escola, a universidade declaram: você sabe X, você detém determinados conhecimentos. Neste processo, em que a linguagem é constitutiva desse sujeito, o domínio da leitura, o domínio da escrita, o domínio do saber questionar, do saber perguntar, é parte fundamental do processo de formação. Eu não tenho como pensar na formação de um aluno na universidade que ele não aprenda duas coisas fundamentais. Uma, ele acessa por meio da leitura, das teorias, aquilo que eu chamo de herança cultural, do conhecimento que antecede a ele na área para a qual ele escolheu a sua formação. E o segundo movimento é, acessando a este conhecimento, ele precisa aprender a trabalhar, e vejam, eu vou usar aqui o conceito de trabalho. Ele precisa trabalhar com este conhecimento por meio da linguagem e na linguagem, para então ele fazer um movimento de produção de novos conhecimentos. Tá? E aí a gente está falando de um processo concomitante, eu não estou falando de etapas separadas. É assim, por exemplo, que a gente forma um pesquisador. É assim que a gente ensina um discente na universidade a fazer um questionamento. Ele acessa um campo de conhecimento, ele acessa um conjunto de mediação, de questionamentos mediados por um professor numa relação interacional que é constitutiva desse processo de ensino e aprendizagem, e a partir daí ele se põe então num movimento de formação e aprendizado, de questionamento, de produção de novos conhecimentos. Ora, se eu penso a mediação algorítmica, sobretudo como ela vem se pondo, criando essa ideia nas redes sociais, a mediação algorítmica como essa que oferece as respostas, que ela a partir de um conjunto de conhecimentos, que esses algoritmos juntam, né? Eles mobilizam vários conhecimentos de forma, aí eu não sou especialista para dizer, mas me parece que de forma inclusive automática. Eles juntam esses conhecimentos e começam a oferecer respostas para esses sujeitos a partir de dados que levam esses algoritmos a pressupor que são questões de interesse desse sujeito. Ou seja, então eu estou falando de uma relação de fornecimento de informação, de muita informação, sem mediação e sem um trabalho. Sem um trabalho que envolve a experiência humana de perguntar, de questionar, de errar, de fazer de novo. Entende? Tudo isso o algoritmo ele tira. Isso para mim tem um impacto muito sério. Na prática, quando a gente pensa, por exemplo, o aprendizado da escrita na universidade, é parte do processo que o discente, ele lê uma teoria, quando o professor pede para ele um trabalho, para ele ter uma questão, para ele escrever sobre esse texto, sobre esse tema, quando o professor pede para que ele reescreva, que ele faça de novo, é essa experiência, é este processo
mediado pelo professor e pelos conhecimentos desta herança cultural a qual ele tem acesso, que vai formando a sua condição de conhecimento, de sujeito de conhecimento dessa área, da sua área de formação. Quando o algoritmo faz isso, ele tira essa experiência. Tirando essa experiência, nós temos então não mais uma produção de conhecimento, mas somente um acúmulo de informação. O que é pior, a gente tem um sujeito que se forma a partir de uma perspectiva de acúmulo de informação e não de trabalho com a linguagem, por meio da escrita e da leitura, que é no caso onde eu tenho pensado mais essa questão. A gente tira dele essa vivência humana. Ao tirar essa vivência, ao tirar essa experiência, o impacto é muito sério. Como é que nós vamos produzir o pesquisador? Se nós olharmos para o nosso campo, para a história da produção de conhecimento, da ciência, ela é exatamente o resultado de alguém que acessa um conhecimento, trabalha sobre ele, questiona, coloca ele em xeque e produz um novo conhecimento. Se a gente tem um algoritmo tirando essa relação, nós vamos produzir seres humanos passivos, que não questionam, porque eles não precisam questionar, eles estarão sempre saturados de respostas. Respostas para as quais, muitas vezes, eles sequer têm uma pergunta. O algoritmo responde, mas não é um questionamento, não é uma inquietação. Então, para mim, para a formação universitária, eu acho que o impacto é muito sério e preocupante. Considerando suas pesquisas e sua atuação na gestão universitária, quais são os principais desafios para que a universidade assuma um papel ativo na alfabetização midiática e informacional diante de fenômenos como desinformação, vigilância digital e uso opaco de algoritmos? Eu acho que a universidade ela é este lugar, ela é a instituição que pode pôr isso em questionamento, que pode mudar essa via tão preocupante que vem se constituindo no que diz respeito à formação de sujeitos, à formação para as áreas de conhecimento. Eu acho que a primeira questão é a inversão disso que eu já coloquei, que é assim, não é se formar sujeitos que acumulem informações. Ela precisa ter clareza de que a formação na universidade é para a produção de conhecimento. Então, não é uma formação em que a IA determina o movimento, ela precisa ser um meio, um meio que vá ampliar as possibilidades dessa formação. Acho que esse é o ponto de virada. A gente precisa tirar, e aí me é bastante preocupante quando eu leio, quando eu vejo informações, debates dizendo mas a IA vai ajudar o aluno a estudar sozinho, vai ajudá-lo a conseguir respostas mais rápidas, a IA vai ajudá-lo a fazer uma produção de texto mais rápida, ele vai conseguir sistematizar informações em maior número, mais rápido. E quem disse que a gente precisa que a formação universitária seja no tempo do capitalismo, no tempo da urgência? A formação para a produção de conhecimento, muitas vezes, ela precisa ser lenta, ela precisa ser um tempo de idas e vindas. Então, acho que este é um movimento que precisa hoje direcionar o trabalho dentro da universidade, para que o aluno não encare a sua formação, a universidade, a formação, os professores. Acho que todos nós temos que olhar para isso. Não é uma formação de resultados, não é uma formação de urgência. A formação universitária é uma formação que demanda tempo, ela é uma formação para a vida, ela é uma formação em que se precisa que professores e alunos se coloquem em processos de interação, num processo de relação entre sujeitos que produzem conhecimento, mas que, sobretudo, não se deixem dominar pela lógica da urgência capitalista e muitas vezes sem sentido. Porque para mim é isso, uma formação pautada na urgência, de que eu preciso fazer o resumo correto o mais rápido possível do maior número de informação possível, isso para mim é uma inversão da lógica da formação que a gente busca e precisa fazer na universidade quando a produção de conhecimento está em foco. Em diálogo com suas investigações
sobre educação, tecnologia e políticas institucionais, de que maneira os algoritmos de plataformas digitais influenciam hoje os processos de ensino, pesquisa e produção do conhecimento científico nas universidades. Então, eu acho que aqui a gente tem que pegar um ponto que é o da vigilância digital, né? Nós estamos vivendo um tempo que, se o algoritmo ele ousa, né, ele trabalha para te oferecer respostas, a gente tem aí um sistema de vigilância, uma vigilância que acho que Michel Foucault, ao pensar toda a questão da relação poder-saber e o controle dos corpos, não imaginava que a gente chegaria a tal ponto. Porque a partir do momento que você tem algoritmos que deduzem por você e te oferecem, te aprisionam dentro de uma bola, uma bolha, aliás, com determinados conhecimentos, você tem uma vigilância, você tem um controle sobre os corpos e a questão da constituição de subjetividade. Ora, quando eu falo na formação, na constituição de um sujeito de conhecimento, eu estou falando num processo de constituição de subjetividade mediado pelos processos interacionais de ensino que se estabelecem principalmente dentro da universidade. O ensino e a pesquisa, a extensão, isto que é próprio da universidade, eles são processos que são, por excelência, processos que envolvem a mediação, que envolvem a interação do sujeito com outros sujeitos. A gente pode, na prática, isso que eu estou chamando de sujeitos, eu vou não numa relação sinonímica, mas vou também dizer do professor e do aluno. Mas nós temos também estes mesmos sujeitos que se interagem com outros conhecimentos, com outros textos, e é a partir daí que vem isso que eu coloquei, que é a capacidade de fazer um questionamento, né? Se tira isso, se se cria um modelo, se se defende um modelo de formação, se se prende esses sujeitos dentro de uma bolha de vigilância e controle, em que o conhecimento, muito mais a informação, eles são direcionados, entende? A partir de uma perspectiva este sujeito, ele quer saber sobre determinadas coisas, nós temos aí um controle seríssimo e muito prejudicial quando a gente pensa nos processos de ensino, quando a gente pensa pesquisa. Porque aí eu volto à primeira questão, da qual eu falei. A pesquisa, que é a questão da produção de conhecimento na universidade, ela parte sempre de uma pergunta, de uma dúvida, de uma insatisfação com o estado de determinada coisa, de um determinado objeto. Eu posso olhar, no meu caso, por exemplo, ultimamente eu tenho discutido os processos de aquisição de linguagens por crianças autistas. E a pergunta é como essas crianças adquirem a linguagem informal da escrita. Isso é uma pergunta, essa é uma questão que me vem a partir de um conjunto de teorias, mas vem também a partir de inquietações com as quais eu busco responder demandas que hoje me chegam na sala de aula com os meus alunos. Ora, o algoritmo ele não detém isso. Ele pode até, se me pegar pesquisando um tema ou outro, ele pode achar que eu queira ler sobre isso. Mas esta capacidade de questionar, esta capacidade de tentar responder, esta capacidade de tentar oferecer resposta, inclusive para mudar a qualidade de vida, mudar a vida do outro, mudar o nosso entorno social, eu sinceramente só vejo isso no humano, porque é da condição humana. Então qualquer coisa, qualquer movimento que empobreça esse processo, que tire, que não alimente essa capacidade humana de questionar, para transformar, para mudar, para se inquietar com o estado de coisas, qualquer processo que coloca o ser humano numa posição passiva, na constituição de uma subjetividade consumidora de conhecimento, que só consome conhecimento, que de fato se confunde com volume exacerbado de informação,
qualquer processo nesse sentido oferece hoje para a gente um motivo de preocupação muito grande quando a gente pensa os processos de ensino e aprendizagens, quando a gente pensa os processos de produção de conhecimento, quando a gente pensa os processos de pesquisa e o fazer científico, inclusive como um fazer que ele é transformador do mundo, é transformador das nossas práticas sociais, das nossas relações, ele é transformador da vida humana como um todo. Empobrecer isso, tirar isso, é uma questão muito preocupante e que eu acho que os espaços de formação educacionais, a formação, essa educação formal, a gente precisa estar muito atento. A partir da sua experiência como pesquisadora e gestora, como a universidade pode contribuir para a formação ética e cidadã dos estudantes frente ao chamado capitalismo de vigilância, sem abrir mão da inovação, tecnologia e da ciência de dados? Então, a gente não pode achar que com isso, então vamos demonizar as tecnologias, vamos nos manter distante delas. Não, eu não defendo isso de maneira nenhuma. Mas eu volto a insistir num ponto que eu já coloquei. A gente precisa trabalhar para que a inteligência artificial, as tecnologias, elas sejam meios, elas continuem sendo meios para a melhoria da vida humana. Elas sejam meios para aprimorar e ampliar a capacidade de aprendizagem, a capacidade disso que eu estou chamando de produção de conhecimento. O que a gente precisa estar muito atento na universidade, repito, é esta substituição, uma ideia de que a inteligência pode passar a fazer pelo ser humano. Ela não pode, porque aí a gente a gente tem um problema que eu acho que passam por 3 dimensões. A dimensão da técnica, em que a técnica ela não é para substituir o humano, ela é para transformar, ela precisa ser posta a serviço da melhoria da vida humana, ela precisa ser posta a serviço da melhoria das condições de vida, das desigualdades, dos desequilíbrios, ela precisa estar sempre a serviço dessa questão. A técnica, para mim, é para isso que ela serve. Mas, para a técnica funcionar assim, eu acho imprescindível que a experiência humana esteja ali. Então, uma técnica que não é mediada pela experiência humana, para mim, ela perde essa função. A segunda é a ética. Com que ética eu me relaciono com esse conhecimento? Para que serve o conjunto de acúmulo de informação se ele não está a serviço de uma transformação? Se ele não está a serviço da nossa capacidade de olhar para o universo, para o mundo que nos cerca e nos colocar à disposição para transformar isso, para transformar para melhor. Tá? Eu acho que é nesse sentido que eu estou falando. Então, a ética também, ela precisa estar nessa relação com a técnica para que a gente não veja o que está acontecendo hoje, que é uma espécie de vale tudo. Vale tudo, e não vale. A técnica, ela precisa estar a serviço da vida, da preservação da vida, das condições de vida de humanos e animais. Isso é uma ética. É preciso ser atravessado por uma ética em que este outro, com o qual eu lido, seja nos processos de ensino e aprendizagem, seja na produção de pesquisa, seja nas relações sociais de um modo geral, é com essa ética que eu defino por que então que eu preciso usar esta técnica, até onde eu quero chegar com ela e para que ela está me servindo. E não a técnica pela técnica, ou a técnica muitas vezes para o uso sem nenhuma preocupação, sem nenhum compromisso social de transformação. E por fim aí entra o político. Quando eu falo em compromisso social de transformação, eu estou falando do político, da ação humana em que ela seja sempre voltada para esta transformação. E eu penso que a educação, e veja, eu estou colocando isso dentro dos
do plano de um processo educacional. A educação formal, a educação universitária, a educação feita pela escola básica, ela precisa trazer este político no sentido do compromisso da transformação da sociedade, de uma transformação que pressupõe a preservação do outro, seja esse outro ser humano, seja esse outro um animal. E eu estou colocando isso frente hoje aos absurdos que a gente vê nas redes sociais, em que as redes elas meio que servem para um espaço de um mundo sem leis, sem regras e sem normas. Ou seja, então é a técnica pela técnica, seguindo um processo de depredação, a tal ponto em que eu objetifico, seja o usuário desta técnica e seja aquele que é objeto da ação deste usuário com essa técnica. Então, esta objetificação, tá, que para mim é o ponto em que a gente precisa cuidar muito hoje. O conhecimento não é objeto, a informação ela não substitui o conhecimento, as relações humanas elas não podem ser esse campo em que eu não me preocupo com quem é esse outro, por que eu estou fazendo, onde eu quero chegar com tudo isso. Vamos lá. Tendo em vista sua formação acadêmica e sua liderança institucional, quais caminhos a senhora enxerga para que a pesquisa universitária e a formação docente incorporem criticamente o debate sobre algoritmos, poder e democracia, fortalecendo o compromisso social da universidade? Então, nós estamos vendo agora um movimento que está sendo feito pelo Ministério da Educação, o governo federal, investindo na abertura de cursos de graduação em inteligência artificial, em sistemas de informação. E eu acho que esse é o primeiro movimento acertado. A universidade precisa chamar para ela a responsabilidade de formar profissionais que tenham condições de formar outros, então nós vamos formar os formadores, né? Que tenham condições de ter conhecimento de fato deste universo e a partir disso definir linhas e estratégias de pesquisas dentro da universidade e estratégias de formação. Então eu acho que o primeiro passo é esse, é a universidade se transformar num espaço formador para esta perspectiva que eu disse, de que o algoritmo, a inteligência artificial, eles sejam postos a serviço dos objetivos, eles sejam meios, eles não sejam os fins desse processo de formação. Então, para mim, a abertura de cursos é esse lugar, a formação destes profissionais com essa preocupação de articular a técnica, a ética e o político, ou seja, então a gente não pode abrir mão de uma formação, de uma educação que ela tenha este compromisso de fomentar a experiência humana como espaço fundamental de produção de conhecimento, que ela tenha como objetivo a transformação social, que ela tenha como objetivo a formação crítica, que aí esse é um outro ponto. E para isso, além da criação de espaços de cursos de formação, a gente precisa desenvolver pesquisas. Eu acho que as universidades precisam hoje desenvolver pesquisas, desenvolver metodologias de ensino, de trabalhar para produzir materiais, bibliografias, resultados de pesquisa acessíveis à população, que consigam combater hoje este caminho de uma inteligência artificial, de um algoritmo que caminha para a dominação e para a constituição da ignorância. Porque quando a gente aprisiona a capacidade de conhecimento, quando a gente aprisiona a experiência humana dentro de uma relação passiva, a gente está caminhando para um outro lugar que é absolutamente contrário àquilo que a formação universitária se propõe, que é a formação crítica, que é a formação transformadora, que é a formação com um objetivo político e social definido. Então eu acho que se a universidade se coloca, então, tanto na pesquisa, no ensino e, por que não, na extensão. Este é um outro lugar que hoje, frente ao que está acontecendo com os jovens nesta relação com a inteligência artificial, que é algo pavoroso, quando a gente vê desde
da depredação mesmo. Eu vou dar este nome para o que acontece hoje dentro dos espaços de redes sociais. Eu acho que a universidade ela precisa sair para o debate também com a sociedade. E não é um debate altamente filosófico, ela precisa ir fazer uma discussão com os jovens, com as sociedades, nos diferentes espaços que nós podemos ter acesso, de uma forma prática, objetiva, de mostrar como que este caminho que está sendo proposto hoje, em que é uma formação, é um acesso excessivo à informação e não ao conhecimento, um acesso acrítico a um volume de informação da qual o ser humano termina não processando, o quanto isso pode ser deletério para a nossa vida como um todo, para a nossa experiência, para as nossas relações, para as nossas interlocuções em sociedade, para a nossa capacidade de transformação da sociedade. Então, eu penso que é isso. Ela precisa formar, ela precisa oferecer respostas para os desafios, a universidade precisa se pôr em debate com a sociedade, numa linguagem atual, numa linguagem que ofereça resposta e mobilize a juventude, a população, por uma outra perspectiva. E os meios para isso a universidade tem, porque nós estamos falando de ações que se desenvolvem dentro do campo do ensino, da pesquisa e da extensão, que são os 3 pilares. O que eu estou defendendo aqui, então, é que este 4º pilar seja a inovação, seja a tecnologia. Que elas venham agregar a esses 3 existentes como ações transversais e que possibilitem, então, que o ensino, a pesquisa e a extensão ganhem essa atualidade, porque a gente, como eu disse, as tecnologias, a inteligência artificial, elas não são, a gente não pode demonizá-las, elas são sim meios de avanço, de transformação, mas que desde que isso seja posto a partir do trabalho, repito, da experiência humana, da capacidade humana de pensar de forma política, de pensar de forma ética e pensar com um compromisso de transformação social. A universidade ela tem, nesse sentido, um enorme desafio pela frente, na medida em que isso exige dela uma capacidade de se reinventar, de se repensar. Não para jogar fora, não para simplesmente dizer que o que ela vem fazendo não serve. Também não é isso. Mas de incorporar esse aspecto da contemporaneidade, de se refazer, de se reinventar, mas trazendo a sua experiência, trazendo a sua herança cultural de produção de conhecimento e vislumbrando como é que novos conhecimentos podem ser produzidos a partir dessa realidade, desses desafios que nós temos hoje postos na sociedade contemporânea.